E aí, tudo bem? Meu nome é Gabriel Amparo, o gigante da física, e estou aqui hoje para falar de um assunto muito importante, que é a questão de vetores. Mas, antes de falar de vetores, nós precisamos falar sobre grandezas. Grandezas, nós constantemente, no nosso cotidiano, estamos lidando com grandezas, quer seja a temperatura de um corpo, quando vamos medir, quando nós queremos saber o comprimento de uma folha de papel, ou simplesmente a área de um campo de futebol. Então isso são grandezas. Mas só que as grandezas em física está caracterizadas de duas formas: grandezas escalares e grandezas vetoriais. Qual a diferença entre elas? Então é o seguinte, grandezas escalares são aquelas grandezas definidas pelo módulo. Ou seja, o que seria isso? Primeira coisa, módulo tem a ver com valor, o valor associado, ou seja, o tamanho, algo desse tipo. Então, um exemplo disso seria o tempo. Um outro exemplo, temperatura, massa e etc. O que é que vai diferenciar a grandeza escalar e vetorial? Como vimos, grandezas escalares são grandezas definidas pelo módulo. E também eu vou acrescentar aqui, pela sua unidade. Exemplo, o tempo. Que horas são? Meia-noite. Qual a temperatura? 36 graus. Qual a massa? 20 quilos. Então repara que grandezas escalares não é necessário o que? Essa ideia de movimentação, deslocamento, ou seja, eu tenho um módulo, tenho um valor ali associado àquilo, e a unidade que vai estar o quê? Direcionando aquilo. Agora vem grandezas vetoriais. O que seria grandezas vetoriais? Esse é o chave da questão aqui. É a partir daqui que nós vamos começar o sistema de vetores. Então, grandezas vetoriais são grandezas definidas por módulo, direção e sentido. Então, algo que está relacionado a vetores, um exemplo, velocidade. Velocidade, você consegue ter essa ideia de deslocamento. Uma outra ideia, força, impulso e assim vai. Então, o que é que eu costumo dizer? O que vai diferenciar uma coisa e outra é o seguinte: escalar não dá essa ideia de movimentação. Quando eu falo assim, que horas são? Meia-noite. Eu não preciso dizer que foi meia-noite para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. E se eu falar assim, qual é o meu tamanho? 1,90. Eu não preciso falar 1,90 para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Então, isso é a ideia o quê? De grandezas escalares, ou seja, eu não tenho o que? Essa movimentação. Agora, vetor é um ente matemático que está associado com essa setinha aqui, Então, vetor V. E os grandes vetoriais têm o quê? Módulo, direção e sentido. Mas, Gabriel, o que significa módulo, direção e sentido? Vamos olhar esse esquema aqui, Então, repara, como eu falei, um vetor é um ente matemático que está associado a uma flecha. Ok? Nesse caso aqui de cima, um vetor V. Então, peguei essa flecha aqui. Então, essa flecha está caracterizada no vetor. O módulo, nada mais nada menos do que o tamanho, ou pode ser classificado também como a parte numérica desse vetor. Exemplo, quando eu falo assim, a velocidade é 140 km por hora. Então, o módulo, ou seja, se eu falar aqui também, o vetor tem 6 unidades de comprimento. Então, o módulo é o que? Essa parte numérica, ou seja, o valor associado. E aí vem, o sentido. Vou falar aqui primeiro direção. Repara que a direção vai ser caracterizada, um macete, quase ninguém diz, é o seguinte, direção, presta atenção nesse desenho aqui, Assim, assim. Tem a ver com o seguinte, vertical, horizontal e inclinado. Então, isso que dá a ideia de direção, Então, vem, vertical, horizontal e inclinada. Agora, sentido já tem a ver com a seta. Essa seta vai ter o quê? Uma origem
e uma extremidade. Isso é caracterizado pelo vetor, ó, origem e extremidade. O sentido vai ser o seguinte, nesse caso aqui, ó, o que é que vai ser, ó? Como vocês estão olhando aqui, então vai ser, ó, da direita para a esquerda. Um outro exemplo, da esquerda para a direita, de baixo para cima, de cima para baixo. Não sei se vocês repararam, tem um plano cartesiano aqui, ó. Sentido poderia também ser, ó, norte, sul, sul, norte, leste, oeste, oeste, leste. Então, direção tem a ver com o posicionamento da seta. Então, exemplo, nesse caso aqui seria o seguinte, ó. Direita para esquerda. Mais exemplos. Esquerda para direita. Olhando o sistema de coordenadas cartesianas. Norte, sul, norte para o sul. Isso também seria ideia o que de sentido. Então, repara, grandezas escalares vetoriais. Grandezas escalares só necessita o que? Do módulo e da sua unidade associada. Agora vetores vai pensar o que? De módulo, direção e sentido. Retornei, ó, módulo, que é a parte numérica, direção, que tem a ver o que? Com a reta, horizontal, vertical, inclinada. E sentido, e aí vem, né, direita para esquerda, esquerda para direita, leste, oeste, sul, norte, norte, sul. Então isso dá ideia o que? De sentido. Vamos ver isso na prática. Eu peguei agora algumas frases que é costumeiro nós falarmos e nós vamos dizer, né, onde é que está ali, se aquilo ali é uma grandeza escalar ou se é uma grandeza vetorial, e aí vemos, ó. Vamos investigar aqui, ó. Primeira coisa, Paulinho está com 39 graus de febre. Essa frase, Paulinho está com 39 graus de febre, é o que? Uma grandeza escalar ou uma grandeza vetorial? Pensa comigo aí. 39 graus de febre. Nesse caso aqui, eu só tenho o quê? O módulo e a unidade. Então, nesse caso aqui, é uma grandeza o quê? Escalar. A próxima frase aqui, ó. O tempo de duração da aula é de 50 minutos. 50 minutos, eu tenho o quê? O módulo, que é o valor, a parte numérica, e o minutos tem a ver o quê? Com a unidade. Então, nesse caso aqui, também é uma grandeza escalar. Vou botar aqui grandeza escalar, e nesse caso, grandeza escalar. Agora, antes de lermos a próxima frase, pensa comigo. Gabriel correu 30 km por hora. Quando eu falo assim, 30 km por hora somente, dá meio que vazio. Por quê? 30 km por hora para onde? Para qual direção? Em qual sentido? Então fica meio vago eu falar simplesmente somente 45 ou 30 ou 45 km por hora. Então, repara que é necessário um contexto também para caracterizar o que como uma grandeza vetorial. Exemplo. O automóvel passou com uma velocidade de 140 km por hora. Se eu analisar simplesmente 140 km por hora, eu vou dar a ideia o quê? De módulo e também o quê? De unidade. Vamos continuar lendo. O automóvel passou com uma velocidade de 140 km por hora na rua onde eu moro. Essa ideia de morar dá a ideia o quê? De direção. Então, ó, morar da ideia de direção, indo do meu colégio para o centro da cidade. Então, ó, saiu de um ponto e foi para outro. Essa questão de sair de um ponto e para outro dá a ideia o quê? De sentido. Então, repara, ó, de um ponto do meu colégio para o centro da cidade. Então, aqui já dá a ideia o quê? De sentido. Então, essa frase aqui caracteriza de uma forma bem impactante essa questão que da grandeza vetorial. Então, para que haja uma grandeza vetorial, é necessário o quê? Um módulo com a sua unidade, uma direção e sentido. Não esquece nunca. Vetor tem que ter módulo, direção e sentido. Vamos fazer um esboço aqui, ó. Vamos dizer que eu saí da Antártica e fui para o Brasil, ok? Fui para o Brasil. E vamos dizer que nessa unidade aqui, nesse mapa aqui, está dando 6 unidades. Se eu perguntar aqui, ó, qual é o módulo
Ou seja, qual a parte numérica desse referencial vai ser o quê? 6 unidades. Se eu perguntar agora, qual é a direção? Vamos olhar essa direção pelas coordenadas cartesianas, aquela questão de norte, sul, leste, oeste. Vou até colocar aqui, ó, o mapinha. Norte, sul, leste, oeste. Então, a direção nesse caso, ó, vertical, horizontal, inclinada. Então, nesse caso aqui vai ser o quê? Vertical. Então, a direção vertical. E qual o sentido? Nesse caso aqui, o sentido vai ser o quê? Ó? Sul-norte, porque a sua origem era na Antártica, na parte sul, e foi para cima, a parte norte. Então, o sentido vai ser, ó, sul-norte. Observaram o quê? Que caracterizar um vetor é muito fácil. Então, só precisa ter em mente que um vetor necessariamente tem que ter um módulo, uma direção e o sentido. Se ligou nisso, matou a questão e gravou isso para a vida toda. Gente, ó, essa aula de vetor vai ser dividida em 4 partes. Essa aqui foi a primeira parte, a caracterização de grandezas escalares e vetorial. Aguardo vocês no próximo vídeo e vem comigo, o gigante da física.